Então, gente, a terceira parte, né, dessa revisão nossa, eu irei abordar, vou voltar aqui, o restante das questões, né? As questões são 10 questões, hein? São questões objetivas, não tem cálculo também. Então, uma das coisas que eu abordei nessa avaliação diagnóstica é a diferenciação entre fenômenos físicos, químicos e biológicos. Os fenômenos físicos não ocorre alteração na composição química da matéria, apenas a forma e a aparência da matéria são alteradas. Um exemplo, ó, você dissolver cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, em água. A água, que é formada por moléculas de H2O, né, dois hidrogênios e um oxigênio, ela, quando você dissolve cloreto de sódio em água, essas moléculas aqui, ó, de água, elas não sofrem uma desorganização, ou seja, não deixa de ter dois hidrogênios e um oxigênio na molécula de água. Se ocorresse a reorganização desses átomos, aí seria uma evidência de fenômeno químico. Quando não ocorre essa alteração, né, química da matéria, você classifica o fenômeno como um fenômeno físico. Subir uma escada é um fenômeno físico, porque você só está alterando o que é ali? Sua energia potencial, ou seja, sua altura. Ok? Existem N exemplos de fenômenos físicos. Os fenômenos químicos, eles ocorrem, né, com a alteração química da matéria. Uma ou mais substâncias são transformadas, dando origem a outras. Aí tem evidências, hein? Eu já falei isso sobre evidências de fenômenos físicos, químicos. Bem? Então, ó, você nota que é um fenômeno químico se você vê mudança de cor. Se você notar a mudança de cor, um desprendimento de gás, tá bem? Às vezes aumento ou diminuição de temperatura, formação de um sólido no fundo. Vou dar exemplos aqui, ó. Mudança de cor. Por exemplo, ó, uma folha, uma árvore, ela fica bem verde, né? Logo quando essa folha sai, né, do caule. Porém, você vai notar que no intervalo de 6 meses, essa folha ela vai murchar, como a gente diz, mudar de cor e secar. O que é que ocorreu ali? Uma reação química, foi um fenômeno químico, porque ocorreu a mudança de cor. Desprendimento de gás, né? Por exemplo, você pegar uma folha de papel e colocar fogo, você está vendo ali uma fumaça saindo, né? É um gás, tá ok? Então é outra evidência que ocorreu o que ali? Um fenômeno químico. Depois, temperatura. A gente pode utilizar, né, o exemplo do papel pegando fogo, a madeira. Um sólido, por exemplo, vamos lá, você pega ovo e coloca na frigideira quente. Esse ovo era líquido, né? Ele era líquido, apesar que é um líquido, vamos dizer assim, forçado, né? Mas quando você frita o ovo, o que é que ocorre ali? A formação de um sólido, né? Que é o ovo frito. Porém, o que é que ocorreu? Formação de um sólido, né? Que é o ovo frito, que você consegue diferenciar. Antes estava líquido, ou seja, estava cru, e agora está sólido. Então, isso são fortes evidências de fenômenos químicos. Tá, ok? Os fenômenos biológicos são aqueles observados com relação à vida, né? Mas a grande maioria dos fenômenos biológicos são químicos, hein? Alguns são físicos. Exemplos de fenômenos biológicos: o nascimento, né, de uma flor ou o seu apodrecimento também são fenômenos químicos, tá ok? Os fenômenos biológicos. Então, gente, vamos para a parte final, né, da nossa revisão.
Aí a outra parte da nossa divisão, da nossa revisão, falei a palavra divisão, mas a outra parte da nossa revisão é com relação aos modelos atômicos, né? Vocês sabem que os modelos atômicos, eles seguiram uma sequência, né? Você teve o primeiro modelo atômico científico, apesar que o primeiro modelo é o modelo grego, né? Que é um modelo filosófico, não é baseado em evidências científicas. O primeiro modelo científico baseado em evidências, né, foi o modelo de Dalton, surgiu em 1808. Quais eram as características desse modelo atômico? Primeiro, a matéria era formada por átomos, que seriam bolinhas, né, esféricas, né, perfeitas e indivisíveis. Por isso que Dalton adotou o nome átomo, quer dizer, indivisível. Aí essas bolinhas, elas, vamos dizer assim, a grosso modo, elas se combinam de diferentes maneiras para formar substâncias. Por exemplo, ó, eu tenho uma bolinha grande que se junta com duas bolinhas pequenas para formar a molécula de água, tá ok? Eu tenho duas bolinhas grandes que se juntam para formar a molécula de gás oxigênio e assim por diante. Então as principais características é o que? Do modelo atômico de Dalton. O átomo é indivisível, são formados por esferas perfeitas e indivisíveis. Por isso que se chama que esse modelo é da bola de bilhar, ou bola de sinuca. Tá ok? Porque bola de sinuca é esférica, perfeita, tem diferentes cores. Tamanhos não, né, gente? Mas diferentes cores. Então essa é a principal característica do modelo de Dalton. Aí houve uma evolução, né? Houve novas descobertas. Então o modelo de Thomson, por que houve essas descobertas? Porque esse modelo de Dalton, ele não explicava muitos fenômenos. Aí o modelo de Thomson, ele descobriu que o átomo, ele é divisível, apesar que continuou-se adotando o nome átomo. Então, mas o átomo, ele é divisível. Ele é formado por quê? Ele é formado por elétrons com carga negativa. Tá aqui, ó. Formado por elétrons, tá bem? Com carga negativa. Só que esses elétrons, eles estavam incrustados no átomo em si. E você tem uma carga positiva, como tá vendo aqui em destaque. Carga aqui, ó. É uma carga positiva que ela está distribuída em todo o átomo, tá ok? Então essas são as principais características. O Thomson foi responsável por descobrir que o átomo era divisível, porque ele era formado por elétrons com carga negativa e você tinha uma carga positiva. Então você já está propondo a divisibilidade da matéria, ou seja, divisibilidade dos átomos. Isso é o modelo atômico de Thomson. Ele também é chamado modelo do pudim de passas. Por quê? É um pudim de passas, não esse que a gente come aqui. É um famoso bolo inglês, aquele bolo de frutas. Você teria... É interessante, né? O modelo atômico de Thomson não propõe que o átomo seja uma esfera, não, hein? Você teria um modelo dele, vamos dizer assim, era como se fosse um pudim, mas um pudim inglês. Eles chamam pudim, mas a tradução não seria pudim. É uma confusão, viu, gente? Eu vou dar o exemplo do bolo inglês, que é aquele bolo com frutas cristalizadas, com passas e frutas cristalizadas. Então, aquelas frutas cristalizadas ali seriam os elétrons com carga negativa. E o bolo em si teria uma carga positiva. Então, esse é o modelo de Thomson. Aí houve mais descobertas. O Rutherford, né? Ele pegou esse modelo de Thomson e começou a estudar por meio de experimentos também, e descobriu que esses elétrons aí, eles não estavam, ele propôs que os elétrons não estavam parados na superfície, né, do átomo. Os elétrons estariam circundando, ou seja, em uma órbita, né, ao redor do núcleo, tá ok? Aí o núcleo, o Rutherford foi o primeiro a propor que o átomo era formado por núcleo, teria um núcleo, só que esse núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. A eletrosfera seria o local onde os elétrons ficam orbitando o núcleo. Então os elétrons têm carga negativa, tá ok?
Isso vai ser muito importante. Então, o modelo atômico de Rutherford, ele propõe que o núcleo tenha carga positiva e você tem uma eletrosfera com carga negativa. E essa eletrosfera é formada por elétrons. Só que ele descobriu que o núcleo é muito pequeno. Só para a gente ter noção, é como se o núcleo fosse do tamanho da ponta de uma agulha. Aí você pega essa ponta de agulha, coloca no centro do estádio do Maracanã, ou do Arruda, ou dos Aflitos, ou da Ilha do Retiro. Coloca ali no centro, onde bate o primeiro, quando começa o jogo, né? No centro do campo. E a eletrosfera seria toda aquela arquibancada, né? Então veja como é pequeno o núcleo. Só que esse núcleo, segundo Rutherford, ele é praticamente indestrutível. Ok? Só que o modelo de Rutherford é comparado com o modelo planetário. Por quê? No modelo planetário, o nosso sistema solar, né, tem como centro o Sol. E os planetas, orbitam o Sol, né? Então o núcleo seria o Sol, o núcleo teria carga positiva, seria o Sol. E os planetas seriam os elétrons. Isso aí é a simplificação bastante do modelo de Rutherford. Aí veja, tem um problema no modelo de Rutherford. Ele não conseguia explicar o seguinte fato. Os elétrons que estão aqui na eletrosfera circulando, né? O núcleo com carga positiva, pela mecânica clássica, com o tempo esses elétrons iam colapsar, ou seja, iam bater no núcleo e o átomo ia deixar de existir. Só que isso não foi verificado. Então o modelo de Rutherford, ele tem essa falha de não explicar essa questão de como é que esses elétrons estão distribuídos aqui ao redor do núcleo. Então o Bohr, que foi um aluno do Rutherford, ele propôs uma nova interpretação do modelo de Rutherford. Ao invés de você adotar a mecânica clássica, aquela mecânica de Newton para explicar os átomos, você iria adotar a mecânica quântica. Também, mecânica quântica. A mecânica quântica, gente, é uma nova interpretação dos fenômenos nem micro, né? Na escala atômica. Tá ok? Então, como é que Bohr ele conseguiu sair desse defeito do modelo atômico de Rutherford? Ele disse o seguinte: ao invés dos elétrons estarem, vamos dizer assim, orbitando, né, de forma aleatória o núcleo, esses elétrons estariam em níveis eletrônicos ao redor do núcleo. Então, cada elétron teria um nível eletrônico maior ou menor. Então, isso é uma consequência da mecânica quântica. E o modelo atômico atual, que é isso aqui, é um modelo atômico baseado numa matemática muito profunda, né? Então, é baseado na resolução de funções de onda. Funções de onda, onde você tem que aplicar o princípio da partícula onda, ou seja, os elétrons ou os prótons, né, os nêutrons, né, eles não, vamos dizer assim, eles não são nem partícula e nem são onda, tá ok? Eles são essas duas coisas ao mesmo tempo. Então é o modelo atômico atual, é chamado modelo atômico ondulatório. Uma coisa importante aqui do modelo de Rutherford e Bohr, né? O núcleo, né? Ele é formado por prótons e nêutrons. Esses prótons têm carga positiva. O nêutron já não tem carga positiva, tá ok? Aí veja, isótopos, né? Vamos falar aqui também porque a nossa prova tem uma questão lá com isótopo, mas bem fácil, hein, gente? É mais definição. O que é um isótopo? Eu falei para vocês que nós podemos representar um elemento químico, né? Por meio do seu símbolo. Por exemplo, o ouro, o símbolo dele é AU. O chumbo, PB. O sódio, Na. E assim por diante. Então eu tenho um elemento químico aqui geral, né? Não existe um elemento químico com símbolo A. É um geral.
Aí quando eu quero representá-lo, eu vou representar seu número atômico. O número atômico é o Z, hein? É a quantidade de prótons que tem no núcleo. Então a gente coloca o símbolo do elemento químico. No canto inferior esquerdo eu escrevo o número atômico, que é o número de prótons. Tá bem? Os prótons têm carga positiva. Aqui no canto superior esquerdo eu já coloco o número de massa, que tem símbolo A. O número de massa é a soma de nêutrons mais prótons, hein? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 12 prótons, eu terei o que? 14 nêutrons. Então, se eu somar 12 mais 14, vai dar 28. É o número de massa. O número de massa é a reunião é a soma, né, de nêutrons mais prótons. Como aqui também, ó, eu tenho número atômico igual a 12 e número de massa igual a 30. Então, os isótopos são o que? São espécies que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, essas duas espécies aqui, ó, são isótopos. Por quê? Elas têm o mesmo número atômico, 12 e 12. Ó, dica, isótopo. Quando falar em isótopo, tu se lembra do número de prótons. Aí os isóbaros possuem o mesmo número de massa. Então, ó, 28 aqui, 28 aqui. Lembrando, número de massa é o que? A soma de nêutrons mais prótons. Aí, para lembrar o que é isóbaro, lembra desse A aqui. O A, né, o símbolo de número de massa. Tá, ok? Isótonos são espécies, né, que possuem o mesmo número de nêutrons. Para eu calcular o número de nêutrons de qualquer espécie, se eu não souber previamente e querer calcular, eu preciso saber o número de massa e o número atômico. Então, eu faço uma subtração. 28 menos 12 dá 16 aqui, né? Eu tinha dito, né? 12 mais 14 daria 28. Eu errei. Aqui é 16, hein? Então, ó, aqui o número de nêutrons é 16. E aqui seria quanto? 30 menos 14 dá 16 também, né? Dá 16. Então nota que número de nêutrons aqui é 16 e o número de nêutrons é 16. Então essas espécies são isótonas. Então, ó, lembra do N, tá, ok? É uma forma de você decorar essa definição. Deixa eu ver. Bem, é isso, gente. A prova essa avaliação diagnóstica, ela vai ter 10 questões. Então, eu consegui varrer todo o conteúdo, né, da prova. Então, até amanhã, viu? Se preparem aí, dê uma olhada nesses vídeos. Se puder mandar dúvidas ou perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.